Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu não vou falar eu avisei, mas eu avisei. Pessoal, ontem nós tivemos uma surpresa, mas não tão surpresa assim, né? De uma carta do presidente americano endereçada para o governo brasileiro, falando de uma taxa aí de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, essa carta não tem nada a ver com o fator economia. Essa carta é literalmente uma retaliação política. Se você ler a carta, você vai ver. E primeiro, o Brasil ele é deficitário com os Estados Unidos em relação à importação e exportação. A gente importa mais do que a gente exporta para os Estados Unidos. Claro que a nossa taxação aqui é muito maior que a taxação brasileira em relação aos Estados Unidos. Agora, qual que é o problema? Pessoal, quando eu falo que eu disse, é o que eu venho falando desde o final de 2022. Isso aqui não é recomendação, é só a minha opinião. Eu venho falando desde o final de 2022 que se você tiver um viés de investidor, se você não for um cara emocionado na hora de investir, se você não for aquele cara patriota na hora de investir, porque o investidor, ele não tem pátria. Uma coisa é você ser patriota, a gente amar o nosso país, lutar para o nosso país melhorar, outra coisa é você proteger o teu patrimônio. E quando a gente está falando de investimento, a gente tem que tirar o máximo que a gente puder da emoção. Claro que nós temos os nossos viés, não tem como tirar 100%, mas a gente precisa tirar. E o que eu vinha falando desde 2022? Falando de trade-off entre custo de oportunidade, Brasil a longo prazo, eu não vejo como país de investimento. E o que está se concretizando agora? Vem acontecendo tudo o que está acontecendo. Pessoal, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Você vai brigar com o teu segundo maior parceiro comercial e o pior, ele não é simplesmente o segundo parceiro comercial brasileiro. Ele é o cara que manda no mundo inteiro. O que vai acontecer agora se essa briga escalar e os Estados Unidos chegar para todo mundo e falar assim, ó, negócio é o seguinte, agora quem negociar com o Brasil não vai mais negociar com os Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar sozinho. E quando eu falo de tese de investimento, pessoal, eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Aquilo, se o Donald Trump, o que ele está fazendo está certo, o que o governo brasileiro está fazendo está certo ou está errado. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando no mérito de investidor e eu já vinha falando isso desde 2022. O governo que está aqui, ele está jogando o jogo. O governo que está aqui, ele veio para isso. O governo que está aqui não tem simpatia com os Estados Unidos. E eu já vinha falando desde 2022. O nosso país é um país de insegurança jurídica, é um país que a gente não tem segurança para nada. É um país que, infelizmente, trata mal as pessoas que querem crescer e querem investir aqui. Então, olhando com esse viés, é aquilo que eu falo para vocês, desde 2022, vou repetir de novo, eu não vou falar eu disse, mas eu disse. O que vai acontecer agora se o dólar começar a explodir? Bom, o governo ele tem na mão o IOF e ele pode dar uma canetada, se daqui a pouco o dólar começar a explodir, e colocar o IOF em 25%. E aí, como é que você vai tirar dinheiro daqui do Brasil? Como é que você vai fazer se o Brasil romper relação comercial com os Estados Unidos? Então, pessoal, quando eu falo de investimento, é disso que eu tô falando. No começo do ano, todo mundo mandando mensagem, mas a Bolsa Brasileira vai disparar de novo, porque a Bolsa caiu demais. A Bolsa chegou a 140 mil pontos, se eu não me engano, ontem estava em 137 mil. A Bolsa Americana está batendo recorde, o dólar voltou a subir de novo. Então, pessoal, quando eu falo de trade-off, eu estou falando disso. Investimento de longo prazo, o Brasil não tem como performar melhor que lá fora. E aí, 2022 eu tinha 70% dos meus investimentos aqui, 30% fora. Eu inverti, hoje eu tenho 70% fora e 30% Brasil. E tô certíssimo, e acertei, porque eu não fico me emocionando, falando, não, mas agora o dólar vai cair. Todos os gestores apostando contra o dólar, né? Faz uns 2, 3 meses aí que a gente vem vindo, apostando contra o dólar e falando que o dólar vai cair, não sei o que, não sei o que. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Historicamente, o dólar sempre vai valorizar mais do que o real. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que tirar a emoção na hora de fazer os nossos investimentos, na hora de colocar o nosso dinheiro, alocar o nosso dinheiro. Investidor não tem pátria. E é isso que a gente está vendo. E agora, se isso se escalar, o que vai acontecer? Para onde que vai o dólar? Aí você vai começar a se posicionar agora? Então, é isso aí, pessoal. E eu vou falar para vocês. Isso já vinha se desenhando. Porque os governos não têm fit, o governo americano e o governo brasileiro. Né? A gente já vinha falando isso para vocês, que uma coisa dessa poderia acontecer. Eu estou falando desde 2022. Tá, pessoal? Então, isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo. Isso aqui é meramente a minha opinião. Se você quiser saber mais e fazer parte da nossa comunidade, entra em contato nessa rede social que você está vendo esse vídeo aqui e pede para você entrar lá na nossa comunidade, tá? No Resenha de Mercado. E lá a gente conversa bastante sobre isso, manda bastante material e fala bastante lá sobre a nossa ideia como educador. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima, um grande abraço e valeu!